E hoje eu quero continuar. Na quarta-feira nós iremos continuar, mas eu quero aqui dar continuidade sobre no caminho da maturidade cristã. Amém, querido? Diga comigo isso para entrar no nosso coração. No caminho da maturidade cristã. Aleluia. É importante nós estarmos aqui nessa noite, porque, amados, a maturidade, como eu falei na quarta-feira, ela vai nos levar a níveis onde nós jamais imaginávamos estar. Crente maduro, ele recebe dos céus segredos, mistérios da parte do Senhor. A maturidade na vida secular, ela também é uma bênção. Maturidade em nosso trabalho, maturidade nos relacionamentos. Existe um momento que Deus vai nos chamar para deixarmos a vida de meninos e meninas. Existe um tempo determinado que nós precisamos aceitar o nosso chamado de homem, nosso chamado para sermos homens valorosos. Você, menina, mulher, vai chegar um momento que você vai ser chamada para ser mulher. E a maturidade é bênção, queridos. A maturidade não é algo que acontece num processo automático. A maturidade, nós precisamos entender que ela deve ser uma prática, ela deve ser algo que eu chamo aqui de intencionalidade. O homem precisa ser intencional nessa maturidade. E aqui na igreja, a palavra de Deus, ela é um manual. Você pode ter certeza, de Gênesis e Apocalipse, a palavra de Deus, ela é esse lindo manual que nos ensina, que nos instrui sobre a maturidade. Então, se a maturidade ela pode nos levar a mesas que nós nunca imaginamos, a nos promover, a imaturidade ela pode nos tirar também de lugares. A maturidade pode nos arrancar de lugares de honra. Por exemplo, a maturidade ela pode nos levar para lugares de honra. Mas uma decisão imatura, um gesto de menino, um gesto de birra, pode também nos arrancar deste lugar. Quem entendeu isso, diga amém. Então, as chaves, do verbo haver, né, no sentido de existir com H, as chaves que Deus vai liberar de acordo com nossos níveis de maturidade e comprometimento. Existem coisas que Deus ele quer liberar na nossa vida como um bom pai, que vai de acordo com a nossa maturidade. Aos filhos aqui presentes, aos adolescentes, aos pais aqui presentes. Então, existem coisas que Deus quer liberar na nossa vida. Irmãos, pasmem, e muitas das vezes nós estamos orando e não é Deus que está bloqueando. Às vezes é o nosso nível de maturidade, às vezes é a nossa imaturidade, que nós não conseguimos compreender e andar na maturidade para receber algumas bênçãos do Senhor. E é sobre isso que eu gostaria hoje de discorrer aqui, junto com vocês, falar um pouquinho sobre essa questão da maturidade, da imaturidade. Precisamos de maturidade para compreender diversas coisas. O primeiro ponto aqui é que a criança, se você disser um não, a criança que é imatura, aquela criança, ela não vai entender, porque fala, olha, chega de doce, chega, nós precisamos voltar para a nossa casa. Não, mas está tão bom a piscina, e ela não consegue entender. E nós precisamos, irmãos, preste muita atenção nisso, nós precisamos de maturidade para entender algumas coisas. Pastor, que tipo de coisa nós precisamos? Por exemplo, existe algo chamado o silêncio de Deus. Nós precisamos ter maturidade para entender o silêncio de Deus. Por quê, pastor? Porque, amados, eu aqui, muitas das vezes estou aqui, alguém chega, pastor, ora por mim. Que eu estou aqui, eu falo, qual é a sua situação, irmão? Pastor, eu estou com câncer de metástase, eu preciso de um milagre. Eu falei, amém, irmãos, vamos orar, venha aqui na tarde de milagre, me encontre, eu estou aqui 1 hora antes de cada culto.
Você não vê aqui eu chegando aqui, não é essa hora que eu chego. Eu estou lá em cima no meu gabinete, ou orando por alguém, ou conversando. Mas o gabinete, antes que vocês cheguem e façam uma fila ali, uma hora antes, meu gabinete é na quinta-feira. Toda quinta-feira à tarde eu atendo aqui, oro junto, nós oramos e Deus vai falando nos nossos corações. Então, as pessoas chegam aqui e muitas das vezes, irmãos, Deus atende, pastor, eu preciso de um direcionamento, e aí a gente ora, muitas das vezes Deus fala no meu coração, fala, olha irmão, não, já deu testemunho aqui, né, o casal que ia embora para São Paulo, falou, olha, fica onde Deus colocou, a palavra que veio ao meu coração, ficar em Jerusalém, e o casal ficou e foi promovido aqui. Mas existem momentos que Deus, Ele vai trazer um silêncio, você vai orar e vai ouvir só assim, cri, 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 só o grilo. Mas Senhor, eu estou jejuando, eu estou fazendo 30 dias de jejum, campanha. Mas irmãos, nós precisamos ter maturidade para entender que mesmo em silêncio, mesmo no secreto, Deus está trabalhando em nosso favor. E talvez você esteja com o coração ansioso. E muitas das vezes as maldições, elas são maquiadas, eu já preguei sobre isso. Às vezes você pensa que a frustração de não ter ali um dinheiro para comprar um carro para o teu filho que completou 18 anos. Mas muitas das vezes a cosmovisão, a visão de Deus, irmãos, não é muitas das vezes, é sempre, ela é maior, ela é uma visão de amor. Ela sabe o coração daquele menino, ela sabe o teu coração, Deus sabe o nível de maturidade que Ele tem. Se Ele te promover hoje, fala, olha, Senhor, eu preciso de um salário de 10 mil reais, Senhor, eu preciso. Deus sabe se você tem um coração maduro para receber. Então, nós precisamos, muitas das vezes, irmãos, não é orar pelo salário de 10 mil, um salário de 20 mil reais. Muitas das vezes você precisa de maturidade. Deus precisa olhar como olhou para Josué, olhou para Abraão, olhou para Davi. Eis ali um filho, eis ali, né, um filho amado que não há dolo, como no Novo Testamento. Muitas das vezes nós precisamos dessa maturidade para entender o silêncio. Pastor, qual é o outro nível? Irmãos, às vezes nós precisamos de maturidade para entender o deserto. Ah, pastor, essa pregação agora é comigo, porque eu estou no deserto e eu sou tão bonzinho, pastor. Eu faço todo o meu devocional, eu oro. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Todos nós passamos por deserto. Pastor Marcelo passa, você passa por deserto. Talvez eu esteja pregando para pessoas lá na Argentina que nos acompanha, que esteja passando pelo maior deserto da sua vida. Talvez eu esteja pregando aqui para homens e mulheres que estão passando deserto, mas não tente entender o deserto. Tente ter maturidade para entender que existe uma terra prometida, mas antes da terra prometida vai ter escassez de água, vai ter escorpião, vai ter sol. Mas querido, Deus estará com você. O importante é saber que Deus estará no processo, no deserto, junto com você. Numa coluna durante o dia e à noite, uma coluna de fogo, aleluia. Isso para mim, querido, é maturidade. Porque existe o crente, ó vida, ó azar. Crente imaturo. Está na igreja há 30 anos, mas às vezes vem afrontar o pastor aqui. Olha, pastor, bem que eu canto aqui, eu toco, mas olha, eu estou passando um deserto, eu já conversei com Deus, coloquei Deus na parede. Eu falei, oh, meu Deus, dá maturidade, teu servo, tua serva. Então nós precisamos entender para o silêncio, nós precisamos entender para o deserto, e nós precisamos ter maturidade para entender o processo. Diga comigo o processo. Irmãos, o silêncio é difícil. O deserto é muito difícil ter maturidade, mas ter maturidade para entender o processo. Crianças que não entendem o processo. Por que eu vou para a escola, mãe? Por que eu tenho que fazer o dever de casa, pai? Sabe por quê? Criança não tem ainda a visão do todo.
Criança ainda não tem a visão de todo o processo. Então, você aí que está ansioso, Senhor, eu não consigo enxergar, eu não consigo, eu acho que eu vou voltar, eu acho que eu vou mudar, eu acho que eu vou sair, e eu não consigo, sabe aquela ansiedade, aquela coisa? Você é um crente imaturo, porque a criança, ela não entende que ela tem que fazer a primeira, a segunda, a terceira, aprender com até 1 mais 1, depois 2 mais 2, depois 2 vezes 2, porque num processo, lá na frente, ela vai precisar. Se ela for ali um engenheiro, ela vai precisar entender, se ela entender de corpos humanos, a cabeça, tronco e membro, a divisão do corpo, 206 ossos, o metabolismo, a fotossíntese. Tá bom, vou parar por aqui, né? Porque ela precisa, lá no futuro, se ela for fazer medicina, um curso na área, ela vai precisar daquilo. Então, nós precisamos entender que no processo, aprenda isso, no processo Deus já olhou lá na frente. Criança não consegue olhar por visão, ela olha por vista, o que está perto. Mas Deus, Ele já viu o que Ele tem preparado no céu. Você pode passar, os grandes homens maduros na terra, como Paulo, eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira. Senhor, foi difícil, eu tive luta, eu combati combate. Senhor, eu consegui começar. Quando Paulo fala isso, irmão, um homem maduro, experimentado. Eu combati um bom combate, encerrei a carreira, e olha, eu guardei a fé. O que é isso? É difícil. Aquele homem que passou por naufrágio, nudez, chicotada, mas ele fala, olha, eu comecei e terminei, mas agora o que está me esperando é a coroa da justiça, onde aquele justo juiz me dará, irmãos. Isso é maturidade. Ele sabia que ia passar por dificuldade, mas naquele grande dia tinha uma coroa, tem uma coroa te esperando, aleluia. Querido, está difícil, mas naquele grande dia, se você conseguir olhar comigo, por visão daquele grande dia, o que Deus tem para a tua casa, para a tua família, isso chama-se maturidade cristã. Amém, queridos? A Bíblia, ela é um perfeito manual para nos trazer de volta para essa maturidade. Hebreus aqui, voltando aqui para este texto, todos nós sabemos que Hebreus no Novo Testamento, ela é justamente uma chave de interpretação do Novo Testamento. A gente chama de uma chave hermenêutica, interpretativa. Ela vai lá e traz o sacerdócio aqui de Jesus. Então, nenhum outro livro faz isso com tanta perfeição, irmãos, como Hebreus, pois traz o ministério terreno e o ministério celestial de Jesus. Traz com muita clareza, o autor aos Hebreus traz aqui com muita clareza, e ele mostra toda a sombra ali do Velho Testamento, os sacrifícios, a linhagem dos sacerdotes, a todos aqueles sacrifícios de bois, e ele mostra ali, o autor de Hebreus, olha que interessante, ele mostra que tudo aquilo era apenas sombra, né? Eram braços dos rios, para onde iria culminar, que iria justamente culminar em Jesus Cristo. Então, ele mostra toda essa sombra, né? Essa tipografia, aquele apontamento, aqueles sacrifícios, sacerdócio, ele aponta tudo para Jesus. Então, essa chave hermenêutica aqui, do Novo Testamento, esse livro de Hebreus, você que quer ver Jesus aqui como sacerdote, e nós já falamos isso em outros momentos aqui. Então, as figuras sacerdotais do Velho Testamento prefiguram e tipificam o sumo sacerdote que haveria de vir, que é Jesus Cristo. Um tipo de antítipo, né? Que é justamente a sombra daquilo que eu falei, que é Jesus. Então, Moisés, ele era uma espécie de Cristo, todos nós sabemos disso, mostrando a superioridade de Jesus em relação aos profetas. Então, o esforço aqui desse autor, ele tenta mostrar, isso aqui é muito importante nós entendermos. O autor aos Hebreus, ele com muito esforço, ele tenta mostrar a superioridade de Jesus em relação a quem? Aos profetas. Ele tenta mostrar a superioridade do Senhor Jesus em relação aos anjos,
em relação ao grande legislador, Moisés. Irmãos, mas por quê, pastor? Vamos para o contexto que foi escrita essa carta aqui. Aqueles irmãos para onde essa carta de Hebreus foi direcionada, eles estavam passando por grandes dificuldades, perseguição. E, irmãos, é importante a gente observar que todas as vezes que o crente ou um ser humano passa por dificuldade, existe uma tentação no nosso coração de agirmos como um menino. Eu vou repetir, todas as vezes que o crente, eu sou pastor dessa igreja, eu atendo muitas pessoas, pastor, o mundo vai acabar, eu falei, que é, irmã? Não, porque eu estou sentindo uma dor de cabeça, eu acho que é um tumor, pastor. Então, todas as vezes, nós maximizamos o problema. Pastor, eu estou com uma dificuldade no casamento, e agora? E agora o quê? Não, porque a gente vai separar, e o meu filho vai morar longe de mim, eu não sei se eu vou ficar com a casa. Eu falei, não, calma, irmã, não é assim, vamos conversar. Então, todas as vezes que o ser humano ele passa por deserto, nós tendemos a tomar decisões precipitadas. Nós tendemos a tomar decisões imaturas. Quem entendeu isso? É verdade ou não? Amém? Diga amém. É uma pura verdade. Esses irmãos aqui, eles estavam sofrendo. A propriedade deles, né? Ah, pastor, mas a propriedade deles tinha sido comprometida. Esses irmãos... o judaísmo, tinha abandonado o judaísmo e agora estavam no cristianismo, e eles já tinham sido ensinados e agora estavam passando por uma grande perseguição. Eu quero trazer algo aqui para o teu coração, queridos. Todas as vezes que você passar por perseguições, todas as vezes que você passar por uma grande tribulação, não tome decisões precipitadas e imaturas. Se você for perceber, muitas das suas decisões que você tomou foi porque você estava de cabeça quente. Pergunte ali, lá no presídio, como é o nome do presídio aqui? A Papuda. Quantas pessoas estão presas por aquele segundo ali no trânsito, que puxaram uma arma, discussão no trânsito, saíram de casa para visitar alguém, para ir no churrasco, e a pessoa passou, não gostou, tomou uma decisão, puxou a arma, pá! Divórcio. Está discutindo, eu também não gosto, mas eu também não quero, e aí você? Decisões imaturas, decisões tomadas ali, em um período, e quantas vezes nós tomamos essas decisões difíceis, em momentos calorosos. Esses irmãos aqui, neste contexto, eles estavam querendo voltar ao judaísmo. Os irmãos, eles estavam sendo perseguidos e eles não viam outro caminho, amados, a não ser voltar. Então eles estavam de malas prontas para voltar ao judaísmo. A tese, então, quando o autor escreve aqui, a tese do autor é dizer que Jesus Cristo é melhor. Diga comigo, Jesus Cristo é melhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Você que às vezes está no silêncio de Deus e você está orando, eu quero te dizer, amados, a tese de Hebreus, Jesus Cristo, Ele é maior do que qualquer crise, qualquer situação. Jesus Cristo é maior e é melhor. Está acabando, não? Não tome decisões precipitadas. Vejamos o texto, então, o capítulo 10, o verso 10 diz assim, pode deixar do jeito que está a tela. Chamados por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele começa ali falando a ordem. Quem é esse Melquisedeque? Do qual muitos temos que dizer, de difícil interpretação. O autor está dizendo, amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Verdadeiramente, nós não romantizamos aqui as Escrituras. Graças a Deus por isso. Eu não digo aqui para vocês que é fácil você abrir aqui Paulo e ler a carta, o autor aos Hebreus. Eu não romantizo aqui, eu não vou dizer para vocês. Realmente, existem coisas complexas na Bíblia. Existem mistérios aqui na palavra de Deus complexos. Lá em 2 Pedro, no capítulo 1, ou o verso 16, ou capítulo 2, 16, Pedro vai dizer que o nosso irmão Paulo escreveu coisas difíceis. Irmãos,
Eu não posso aqui chegar e romantizar, dizer que é de fácil interpretação, não, amados. Eu não posso enganar vocês. Então, aqueles crentes, eles estavam com dificuldade de entender sobre essa questão de sacerdócio. Por que não da linhagem dos sacerdotes? Por que da linhagem aqui de Melquisedeque? Eles estavam com dificuldade de entender o sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Quem foi, pastor Melquisedeque? Melquisedeque, ele foi um rei de Salém. E a ordem, por que a ordem de Melquisedeque? É importante você aprender isso. Melquisedeque, ele antecede todos os outros sacerdotes. Então, ele, ao mesmo tempo, não poderia ter sacerdote, ao mesmo tempo rei. Vocês lembram do rei Uzias, que foi tentar ali sacrificar e ficou leproso. Então, ele foi o único que exerceu, ao mesmo tempo, ele foi rei e sacerdote. E ali estava dizendo que Jesus também, lá em Esdras, tinha essa promessa, que viria um ser rei e sacerdote. O verso 11, negligentes para ouvir. Olha só isso. A palavra aqui eles estavam ali imaturos, e a palavra aqui é um coração duro para entender. Eles estavam com um coração difícil, irmãos. E quem é que tem um coração nércio para entender? Quem é que tem um coração duro para ter mudanças práticas no nosso dia a dia? São pessoas imaturas, crianças. São pessoas imaturas. São pessoas que ainda não se desenvolveram, que ainda não chegaram ali onde Jesus, parecido com Jesus. Pessoas que permanecem ali, a gente fala, olha fulano, e a gente ensina de novo. A gente fala, olha, não faça dessa forma, esse pecado ele vai trazer consequências. Mas aí vai lá e peca novamente e sofre todas as consequências do pecado. Esses crentes estavam anulando então Cristo. Quando eles voltam ali para o judaísmo e quando é explicado que agora Jesus, o sumo sacerdote, ao mesmo tempo ocupando, eles queriam ali com essas decisões anular a Cristo. E, irmãos, quantas das vezes nós, quando decidimos espontaneamente pecar, tomar atitudes grosseiras, até quando Deus ele fala no nosso coração nessa noite? Até quando, irmãos, nós não vamos colocar tudo aquilo que nós aprendemos na prática? Quando nós falamos aqui do fruto do Espírito, como por exemplo a mansidão, até quando nós vamos responder aos nossos pais, às nossas esposas grosseiramente? Até quando nós não vamos verdadeiramente assumir o nosso papel de homem? Até quando nós verdadeiramente não vamos assumir o papel de sacerdote e chamar os nossos filhos? Vem cá, nós vamos fazer aqui um devocional, vamos fazer o nosso culto, porque eu sou o sacerdote, eu vou direcionar vocês. Mães, até quando nós vamos deixar a internet governar e ensinar nossos filhos? Nós precisamos de maturidade, irmãos, para tomar decisões. E eu vou falar uma coisa para vocês: a nossa negligência, a nossa omissão pode gerar consequências irreversíveis. A nossa falta de maturidade em relação a colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos palavras aqui maravilhosas da parte de Deus, mas nós precisamos colocar em prática. Maturidade é isso. Eu ouvi, desceu para o meu coração, veio para a minha mente, mas desceu para os meus braços, desceu para minhas pernas, e hoje eu coloco em prática. O verso 12 diz assim, porque devendo já ser mestre, Paulo dizendo, olha, vocês já deviam ser mestre pelo tempo, ainda necessita de quê? Que torne a ensinar. Vocês já eram para ser mestre em algumas coisas, mas agora nós precisamos ensinar. Irmãos, eles já tinham sido ensinados, como nós. Mas Paulo está dizendo, agora vocês precisam ser ensinados de novo. Existem fases, e eu quero aqui discorrer sobre algumas fases na nossa vida. Tem fase para aprender os princípios dos rudimentos da palavra do Senhor. Existe uma fase que nós chegamos aqui na igreja, eu falei na quarta-feira, que a nossa caminhada com Cristo, ela começa quando nós aceitamos Jesus.
E nós começamos ali uma caminhada com Jesus. E ali, depois eu mostrei para vocês, tal qual o aço, na quarta-feira. Está interessante. Na quarta-feira, você pode pegar no YouTube. Eu falei que o aço, após ali, eu aceitei Jesus. Existe, então, a doutrina da oração, existe a doutrina ali da leitura da palavra, da comunhão, da mentoria, da comunhão entre os irmãos. Eu falei isso aqui para vocês. Mas, irmãos, existe uma fase, existe um tempo limite para nós sairmos disso. Agora eu estou aqui, aceitei Jesus, ora por mim, pastor, pega a minha mão. Irmão, vocês vão ver aqui gente pegando a minha mão aqui, eu estou distraído conversando, e pega a minha mão, pastor, ora por mim. Olha, pessoa, 30 anos de crente, 40 anos, não, irmão, eu vou orar, eu posso orar, mas o problema é que todo dia, durante muitos anos, quando é que você vai orar por alguém? Quando é que você vai entender que Deus também te chamou para você impor as mãos aí, orar, jejuar, repreender, sai Satanás da vida dessa pessoa, levantar a mão com autoridade? Quando é que vai ter maturidade suficiente para entender? Olha, Deus me chamou, hoje eu tenho palavra suficiente, pastor, deixa comigo, eu vou lá orar. Pastor, precisa de ajuda aí lá nos hospitais, precisa de ajuda aí no atendimento do gabinete. Eu decidi tomar maturidade e assumir meu papel de mãe, de sacerdote, de pai. Então, existe uma fase, quando nós aceitamos Jesus, existe uma fase para você sair do leite. Amém, igreja? Tem fase para beber leite e tem a fase para comer comida sólida. Mas existe crente que persiste 10, 20, 30 anos tomando leite. Irmãos, não adianta passar 30 anos de forma passiva na igreja, sentadinho no banco. Isso não vai te gerar crescimento. O que vai gerar crescimento é você sair daqui e falar: olha, pastor, olha, Deus, meu pai, hoje eu tomo uma atitude, eu vou mudar. E é essa decisão prática que vai transformar a tua vida. Deus vai se revelar através vai abrir o seu bom tesouro. Abrir o bom tesouro, irmão, não é derramar moeda de R$1, dizer, não, Ele vai abrir seu bom tesouro celestial, e vai te dar dons, te capacitar, te dar autoridade, aleluia. É isso que Deus vai fazer com você, quando você decidir. Tem muita gente no leite, enquanto já é tempo, inclusive aqui para ser mestre. Talvez Deus tenha te chamado para ser mestre, para ensinar aqueles que começaram a entrar aqui, ó, pá, entraram, estão na primeira caminhada, vem cá, deixa eu ser mentor. Assim começa a caminhada cristã, você começa a jejuar, eu vou te orientar ao fundamento da fé, o que é oração. E é assim que é, irmãos, nós vamos crescendo. E eu quero te dizer uma coisa, o pastor Marcelo ainda não chegou na estatura, o pastor Neves ainda não, o pastor Laci também. Não existe um ser humano que chegou na estatura aí de varão perfeito, de excelência. Nós vamos passar para a eternidade, e na eternidade nós vamos ainda continuar aprendendo sobre os atributos de Deus. Isso é maravilhoso. Não pense que a eternidade vai ser uma rotina. Cheguei na eternidade, eu já conheço os atributos. Não, graças a Deus que nós vamos chegar na eternidade. Nós ainda iremos prosseguir em conhecer, porque Deus é fonte infinita de conhecimento, de coisas novas. Aleluia por isso. Então, todos os dias eu quero prosseguir em conhecer os mistérios de Deus. Você também? Diga amém. O verso 13 diz assim, olha só, a denúncia do fato daqueles irmãos serem crianças. O verso 13, porque qualquer ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, porque é criança. Pastor, eu tenho um problema ser criança, ser menino? Não, irmãos, é uma benção. Criança, eu tenho lá 2 crianças e uma adolescente. É lindo pegar aqui a criança que estava aqui, eu apresentei, lindo, Efraim. Lindo é ser criança, mas sabe o que é o problema aqui, amados? Criança, ela tem uma fase. Criança, ela nasce criança. Você nunca vai ver um bebê ali, acabou de nascer um bebê de 3, eu trago aqui 3 meses, e aí eu brinco aqui de dar um microfone, já a pessoa, a criança fala assim, a paz do Senhor, amada igreja. Irmãos, eu ia dar um pulo daqui. Porque criança
ela tem a sua fase. Criança é uma bênção. Ela tem a sua fase de aprendizado. E tudo na natureza é assim. Tudo na natureza existe o seu desenvolvimento. Coloque uma plantinha de feijão, uma semente de feijão. Aquela semente ela vai crescendo, ela vai germinando. Deus te fez para esse crescimento. Se você aprender hoje que você, amados, tem aí na frente, ainda nesse ano de 2024, grandes coisas para colher, mas muitas das vezes a tua falta de maturidade está te impedindo de alcançar grandes coisas que o Senhor tem para a sua vida. Mas eu creio que nessa noite, levante a sua mão, Deus está trazendo dos nossos corações uma maturidade diferente, aleluia. Ele está tirando as coisas de menino, aleluia. Deus está tirando as coisas de menino da nossa boca. Lá em Coríntios capítulo 13, fala assim, Paulo dizendo, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, eu falava como menino. Mas quando eu me tornei aí adulto, eu deixei as coisas de menino. Deixa eu te falar uma coisa. Para de falar como menino. Está muito frio, amanhã não sei se eu vou para a igreja. Está muito calor, não sei se eu vou para a aula. Isso é coisa de menino, irmão. O Pedro, ele vai lá para Adventista, orando, para o portão estar fechado, para ele não entrar. Mas o Pedro tem 7 anos. Ele vai orando atrás, Senhor, porque uma vez nós chegamos lá, eu não consegui chegar do trabalho, o portão estava fechado e lá não tem conversa. E eu gosto de escola assim. Lá não tem conversa. Estava fechado o portão, aí eu falei, meu filho, com tristeza, né? Não vai dar para entrar hoje. Ele, Aí agora, eu falei, por quê, pai, por quê? Porque está fechado o portão. Irmãos, eles gravaram no coração dele. E aí o Pedro, Senhor, tomara que esteja fechado o portão lá na escola. Aí o meu pai perguntou, por quê? Por que ele está pedindo? Ele falou, não, pai, é porque se tiver fechado o portão, ele sabe que eu vou passar direto, eu não vou entrar. Mas, irmãos, isso é coisa de menino. Vai ter uma fase que o Pedro não vai mais falar, vai querer estar na escola. Nós precisamos de deixar para trás a nossa fala de menino. Menino, irmãos, ele sabe que tem uma hora de deixar o pai relaxar, deixar o pai e a mãe pegar a sua esposa e caminhar, porque hoje tem menino de 40 anos dentro de um apartamento, vivendo às custas do seu pai, jogando videogame o dia todo. Hoje tem meninos de 30 anos que não fazem absolutamente nada para ajudar. A mãe tem que ir trabalhar e quando volta tem que lavar uma louça uma pia de louça. Eu falei, certo? Tá certo. Uma pia de louça. Porque é menino. Está na hora de nós deixarmos as coisas de menino. Mas Paulo fala que ele pensava. O menino também, ele tem pensamentos de menino. Se caísse, olha o pensamento aí dos meninos. Pastor, já ouvi muito. Esse negócio do Pix, vira e mexe, cai. Pix errado, né, irmão? As pessoas estão fazendo. Já caiu um Pix lá de R$100 na minha conta uma vez. Eu não consegui devolver, está lá até hoje, viu, irmão? Não vão dizer que são de vocês, que eu não vou devolver, não. Aí chega comigo, o menino abençoado, fala, pastor, se caísse pelo menos 20 mil na minha conta, eu ia sair no mundo afora. Eu falei, é mesmo? Você acha que demora muito assim, 20 mil você gasta? Não, pastor, isso. Há uns 10 anos para eu gastar 20 mil reais. Aí eu falei assim para a pessoa, eu conto ou tu conta para ele? Aí começou a rir, né? Pensamentos de menino. Menino, ele pensa a curto prazo. Menino, ele não pensa nunca nas consequências da sua decisão. Eu vou gastar. Chegou meu cartão Black. Glória, pastor. #partiu shopping. Ninguém me segura. Coisa de menino. Porque ele está pensando coisa de menino, vai chegar essa conta. Essa conta, esse boleto, eu quero ver ele fazer uma hashtag, chegou o boleto.
Não vai fazer. Hashtag não consegui pagar a fatura. Não vai. Ele vai falar, hashtag Fortaleza, Rio de Janeiro, Maracanã, assistiu meu Mengo. Pensamentos de menino. Quando eu era menino, eu pensava, falava, mas, irmãos, Paulo fala, eu agia como menino. Está na hora de homens e mulheres de Deus também agir como menino. Porque aqui dentro da igreja é fácil de nós sermos crentes. Aqui dentro da igreja é fácil impressionar os líderes. Aqui é muito fácil. Mas, irmãos, quem vai determinar se você cresceu, se você é um homem de Deus, é no secreto, é com Jeová. Ele que vai ver o teu celular quando você está sozinho, ele vai ver o teu computador, ele vai ver se você ainda é usuário de algumas coisas que você sabe, esse pecado de estimação que você pensa que esconde da sua esposa, do seu pastor, do seu líder. Ei, querido, Deus está vendo. Você precisa abandonar as atitudes de menino. Ei, é menino que não consegue segurar. Coloca na frente do João um prato de feijão. João é meu filho. Coloca no João um prato de feijão com o que, Giovana? Uma carninha. Coloca. Ele não consegue, irmão. João gosta muito de feijão, misericórdia. Aqui para nós ele come 2. E a mãe dele, quando come só um, ela fica preocupada. Fala, só comeu só um prato de feijão. Falou, amor, eu não consigo comer nenhum. Menino, pelo impulso, não consegue segurar. Mas nós que somos maduros, irmãos, nós sabemos a hora de entrar, mas nós também sabemos a hora de sair. Olha, chega. Se menino, você sabe, se menino estiver no parque, ele quer passar a noite no parque, a noite na piscina. Mas homem não. Olha, nós vamos e tal hora nós iremos voltar. Nós estamos em tal situação, chega. Nós só conseguimos almoçar ali no churrasquinho do cabeça. Hoje nós não conseguimos ir para uma... Isso é coisa de homem. Isso é coisa de mulher. Amém, queridos? Então, pensava, agia e falava. Ele falava como menino, né? Já discorri aqui. Tratar bem o pai, tratar bem a mãe, tratar bem o esposo, né? Tratar bem a esposa, tratamento. E aqui, o Coríntios vai falar, e depois nós precisamos caminhar, já para o final aqui, precisamos caminhar no conhecimento, então, de Deus. Homem, aí fala, e eu, depois que cheguei à maturidade, eu deixei as coisas de menino. Graças a Deus que nessa noite, muitos homens, pai de família, vai deixar para trás as coisas de menino. Pensamento. Quando o diabo colocar na tua cabeça, olha, tem algo melhor. Isso é coisa de menino, coisa do diabo. Olha, pode que uma família, talvez você seja mais feliz com uma outra família. Não é, irmão. Você vai ser feliz com essa mulher que Deus colocou do seu lado aí. Isso é coisa do Satanás, que quer te enganar. Criança, menino é fácil de enganar. Mas homem maduro, quando ouvir a voz de Satanás, olha, aquela vozinha, né? Volta para lá, tal qual esses crentes aqui, que queriam voltar para o judaísmo. E muitas das vezes Satanás, ele engana, pessoas que são imaturas, são muito fáceis de Satanás enganar, porque oferece pratos de lentilha, e a pessoa que é igual um menino, você sabe que o sequestrador, eles oferecem brinquedos para crianças. Você tem que orientar seus filhos, nunca receber brinquedos de ninguém. Você precisa orientar, nunca receber biscoito, doce. Porque menino tem um vento, amado, de doutrina. E agora eu vou ali naquela igreja, porque tem um profeta que revela meu CPF, revela agora tudo. Não, peraí, não revelou, não foi o que eu pensei. Aí vai num outro vento ali. Agora está oferecendo outro prato ali. Quando nós somos imaturos, nós olhamos muito a embalagem. Quando chega a maturidade, nós olhamos para o conteúdo. Nós vemos o conteúdo. Peraí, deixa eu ver esse conteúdo aqui. Isso chama-se o quê? Maturidade. Então, esse conhecimento de Deus, ele é a essência, irmãos, o conhecimento de Deus é a essência da vida eterna.
Olha que lindo isso, lá em João capítulo 17, verso 3, coloca aí. O conhecimento de Deus é a essência da vida eterna. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta então, querido, é a essência da vida eterna. Qual é, pastor? Que te conheçam, aleluia, ao único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. Então, amados, nós vamos prosseguir na eternidade, nós iremos continuar a conhecer a Deus. Maturidade é isso, querido. Nós vamos conhecer o seu caráter, vamos nos espelhar no caráter de Jesus, vamos conhecer o seu atributo e continuar nos espelhando nele. Eu quero ser como Jesus, eu quero falar como Jesus, eu quero pensar como Jesus. Amém? Isso é uma realidade para os nossos dias. Ei, crente, isso muda a nossa vida. Isso o governo poderia investir na igreja, porque um homem que escuta isso, uma mulher, ela nunca mais, irmãos. Eu viajei certa vez, e eu estava aqui ao lado de uma esposa e um esposo. E aí o esposo sentou do meu lado, e aí ela falou assim, olha, quando chegar lá, nós vamos ao shopping. E falou assim, e você me empresta o seu cartão? Falou para ele. Ele falou, não, eu empresto, já que a gente está de férias, eu empresto. E aí ela falou assim, não, olha, e eu não quero, não tenho limite. Eu falei, não, mas amor, nós precisamos pagar o apartamento, assim. E ali eu falei assim, olha, se ela tivesse maturidade para entender que família é um time, irmãos, não é o cartão do esposo, não é o salário da esposa. Existem esposas aqui, eu já bati muito nos homens, não vou bater nas mulheres, eu estou trazendo aqui uma orientação. Irmãos, não é o seu marido que segura o cartão, ele está olhando para o todo, ele está olhando para as dívidas, para os compromissos, e às vezes também o marido, que está ali dependendo muitas vezes da ajuda da mulher, olha, se a minha mulher liberar o cartão, eu vou comprar uma camisa do Vasco. Não, do Vasco não, né, irmão? Eu vou comprar um tênis ali de R$1.000. Misericórdia. Deixa eu falar uma coisa. Maturidade é compreender. Maturidade é compreender que família é um grande time que Deus escolheu para ganhar juntos. Maturidade é entender que o cartão do seu marido é o seu cartão, o dinheiro da sua esposa é também a sua renda, que vocês jogam e trabalham em equipe, que tudo que vocês ganharem é para a família, e quando perde, todo mundo perde, quando ganha, todo mundo ganha. Isso é maturidade. Então vai lá, meu amor, eu vou dar aqui na retaguarda, e quando você está trabalhando, eu vou estar aqui orando por você. Ah, mas hoje eu que estou desempregado, então vá lá, meu amor, eu vou estar economizando, orando por você, aleluia. Isso é maturidade, irmãos, amém? Seu caráter. Então, prossigamos. Oséias capítulo 6 fala assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amados, nós precisamos aqui, o verso 14 vai falar da questão de discernir tanto o bem como o mal. E vai falar de crente no sentido exercitado, que consegue discernir. Diga comigo essa palavra, discernimento. Irmãos, falta filtro. Deixa eu dizer, a igreja do Brasil e do mundo, falta filtro, irmãos. Nós estamos engolindo qualquer tipo de heresia. Deixa eu te falar uma coisa, se eu pegar um papel aqui, e se eu desse aqui para a criança que foi apresentada aqui, esse papel, para onde ela iria levar isso aqui? Para a boca, sim ou não? Crente imaturo, crente que não tem maturidade, ele também leva tudo, irmãos, ele engole tudo. Isso é falta de maturidade. Então, ele vai falar assim, dessa questão dos sentidos, exercício para discernir tanto o bem quanto o... Ele está dizendo que crente imaturo tropeçam justamente na doutrina.
Crente imaturo tropeça justamente, irmãos, na ética. Nós temos visto. Não adianta você falar. Essa semana eu vi um profeta que está se levantando aí no Brasil, cheio de tatuagem. Muitas pessoas seguem, inclusive ele. Mas ele falou, eu já li numa entrevista, eu já li a Bíblia 30 vezes. 30 vezes eu já li a Bíblia. E eu já vi esse mesmo profeta chamando palavrão na internet, sem camisa, mostrando com orgulho muitas tatuagens, cantando louvores música secular. Não é, irmãos, a questão de quantas vezes ler a Bíblia é uma bênção, mas você não pode fazer disso um ego, porque a grande experiência nossa não é o quanto nós lemos a Bíblia, mas é o quanto nós colocamos ela em prática. É o quanto nós pegamos, olha, eu falava como menino, eu pensava e agia como menino, mas hoje eu decidi deixar as coisas de menino. Então, nós temos visto muitas coisas. Criança pega as coisas e leva a boca, e nós estamos engolindo heresias. Estamos indo em busca da embalagem. A igreja que é bonita por fora, graças a Deus a nossa igreja ela é muito bonita por fora e bonita por dentro. Mas estamos indo atrás de uma capa, onde percebemos, irmãos, se você olhar, para pensar e às vezes vê no Instagram, grandes igrejas e aquele pastor ali falando a mesma coisa o tempo todo, é o mesmo versículo. E ele estava dando a entrevista lá, dizendo que leu 30 vezes. Falei, olha, difícil de acreditar, porque não está colocando em prática, porque não fala de outras coisas, já não fala mais de pecado, já não fala mais de transformação, irmãos, e é essa palavra que nos transforma, é essa doutrina aqui que esses irmãos precisavam. E o autor ele fala que vocês precisam discernir, como os crentes, né? Precisamos analisar, será que o pastor Marcelo está pregando mesmo a palavra de Deus? Como os crentes, como fala lá em Atos, né? Os bereanos, que eles julgavam, eles iam ali analisar todos os dias, se aquela palavra verdadeiramente, nossos irmãos bereanos, eles olhavam se aquela palavra realmente era de Deus e consultavam as escrituras. Fique de pé. E nunca sai do rudimento da fé. Quando nós amadurecemos, nós priorizamos mais em conhecer a Deus, em prosseguir. Eu lembro que eu sou de uma geração, meu pai é pastor, e ele fazia eu decorar o que eu pudesse da Bíblia. Provérbios, eu sei muitos provérbios. Antes, no início do século, pastores, para serem consagrados, eles precisavam decorar os salmos. Já pensou isso, irmão? E hoje eu olho, vivemos com muitas informações, mas as igrejas estão cheias, mas existe um evangelho muito raso. E eu falo para vocês, irmãos, onde é um evangelho que não tem resultado. Que isso, pastor? A pessoa está entra anos dentro daquela igreja e não existe resultado. Por quê? Porque não teve maturidade, porque não teve crescimento. Está anos com o braço cruzado lá na igreja, 30 anos, olha, estou aqui. Mas não significa, irmão, que você cresceu na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, na intimidade, no conhecimento de Deus. Aleluia. Quando foi que você ouviu a voz de Deus? Eu falei aqui na quarta-feira que há 2 semanas atrás eu estava me arrumando para ir para o parque, dar uma caminhada, e pela primeira vez eu levei uma camisa reserva, uma camiseta. Eu estava arrumando lá, Deus falou assim, leva uma camiseta reserva. Eu falei assim, se Deus mandou, eu vou pegar a Adidas que eu ganhei no meu aniversário, a bonita,
Coloquei lá, quando eu joguei assim no carro, a mochila abriu e ela apareceu assim. Eu fui embora, falei, não vou precisar dessa camiseta, vai ficar aí. Não sei o que Deus tem. Mas a gente fala, né? Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero intimidade com o Senhor. Quantas vezes você precisa disso, irmão? Deus, eu quero ter maturidade para o Senhor revelar os teus segredos, para o Senhor revelar os teus mistérios. Eu quero ver pais e homens aqui, mulheres de família, dizendo, olha, Deus me falou tal coisa, e você não vai para essa festa, porque senão Deus me revelou que vai acontecer isso e isso. Já aconteceu comigo, várias vezes. Já veio irmãos aqui, pastor, eu vou viajar. Eu falei, deixa eu orar aqui, irmão, oh, Deus abençoe. Deus falou assim, fala para ele não ir. Estou livrando de um acidente. E o primo que foi, já sofreu um acidente no carro. Eu falei, ô irmão, eu falei, pastor, eu não fui, mas olha, meu primo foi. E ali eu passei pelo sinal e o sinal fechou. Vocês vão encontrar essa pessoa, é um homem que trabalha nesse sinal aqui, por trás aqui nesse sinalzinho, a gente tem uma escola. E ele veio vendendo, acho que amendoim. E ele colocou a cabeça dentro do carro, assim, olhou, e a camisa dele estava toda rasgada. Deus falou, dá a tua camisa para ele. Ele falou assim, ó, me dá essa camisa. Ele falou, mais claro do que isso, não dá, né, irmão? Aí eu peguei a camisa, dei para ele e falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Deus, quando eu estava saindo de casa, Deus mandou eu te dar essa camisa. Você acredita em Deus? E estava com uma criança, irmãos. Começou a chorar. Acredito em Deus. Eu falei, pois é, essa camisa é sua, pode ficar. E já me comprometi de passar lá e dar mais umas camisas para ele, e ajudá-lo. Me deu o Pix dele. Falou, olha, leve isso aqui e o senhor me paga depois. Era só Deus falando mesmo, né, irmão? Para eu ajudar aquele rapaz. Acho que muitos de vocês já passaram e já devem ter encontrado esse rapaz lá, aqui nesse sinal, com família. Então, Deus, Ele quer abrir o seu bom tesouro. Feche seus olhos. Nós vamos orar agora. Ele quer abrir seu bom tesouro, seus mistérios. Mas Deus quer que você também chegue à estatura. Esdras, no capítulo 10, fala assim, pois Esdras tinha decidido dedicar-se em estudar a lei do Senhor e praticá-la, e a ensinar. Olha isso, Esdras colocou no seu coração firmemente que queria estudar a lei do Senhor, praticá-la e só depois ensinar. Existem igrejas e pessoas que primeiro saem aí ensinando, mas nunca colocaram em prática a palavra do Senhor. Eu quero te dizer que Deus quer que você tenha um nível, um relacionamento com Ele diferente. Esta semana será diferente, aleluia. Deus vai te dar um nível de discernimento, a tua comunhão, o teu relacionamento com o céu. Vai te dar um nível de relacionamento diferente com o teu Deus. Você vai orar e Ele vai se revelar na tua mente. Você vai buscar ao Senhor. Você vai ter atitudes e pensamentos e falas diferenciadas. Por quê, pastor? Porque vão ser falas cheias de maturidade. Vão ser decisões maduras. Deus vai fazer você tomar decisões maduras. Aleluia. Deus vai fazer você tomar tantas decisões agora, com maturidade, que você vai colher. Você vai colher cada decisão que você está tomando de mudança. Você vai colher, amada igreja. Deus quer te levar a lugares, quer te colocar em mesas, em cadeiras, através de decisões maduras lá no teu trabalho, na tua relação com a tua esposa. E sobretudo no teu relacionamento com Jeová, com Deus Todo-Poderoso. Ele quer abrir o seu bom tesouro, aleluia. Levanta sua mão para o céu, assim, levanta sua mão para o céu, como se estivesse recebendo da parte do Senhor. Deus, Ele abre o seu bom tesouro sobre, toca, Senhor, no teu servo. Ele traz agora sobre a tua vida, o Espírito Santo te toca.
E onde havia um menino, Deus transforma em homem. Onde havia uma menina, Deus transforma em mulher. Onde havia decisões infantis, Deus traz a sabedoria. Ah, querido, não será a mesma decisão, não será a mesma vida. Deus te promove hoje, Deus traz maturidade hoje, Deus traz maturidade cristã nessa caminhada, e tudo vai ser diferente. Deus toca, Deus toca, Deus toca. Eu te peço, toca, Deus, toca nessa saúde, toca nessa família. Eu te peço, Espírito, toca o Espírito Santo. Deus, traz uma novidade esta semana, traz uma novidade de vida, Senhor. Deus, traz fertilidade estéril, traz, Senhor, saúde ao cancerígeno, traz, Senhor, saúde, abre porta onde não há porta. Pai amado, santo e poderoso, toca, 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 Espírito Santo, toca, toca, Jesus, toca, Jesus. Olha aí, toca, Jesus, toca, Senhor, esse homem, toca, Senhor, essa mulher. Que esse deserto toca, Jesus, toca, Senhor. Deus, vai lá naquele quarto, vai lá, Senhor, meu Pai, ali naquela sala. Vai naquele quarto e muda aquele coração, Jesus. Vai lá naquela casa. Deus, eu te peço, este homem que está pedindo agora, esta mulher que está pedindo para o Senhor ir lá, meu Pai, naquela cidade e mudar aquela situação. Ah, Espírito Santo, existem pessoas pedindo para ir lá naquele hospital, Deus, e tirar do leito. Deus vai tirar esta semana pessoas do leito da enfermidade. Ele me andará, bachuriandará, catará, bachuriandará. Vai lá, Senhor, e muda, meu Pai. Amanhã será diferente naquele ambiente de trabalho. Vai lá naquele chefe, aquelas pessoas que estão perseguindo lá no trabalho. Deus está dizendo: eu vou remover, eu vou tirar da frente toda afronta, toda desonra. Deus vai trazer dupla honra. Fenômenos pra crer em ti, não troco. Tenho visto eu afronta, Deus, cessa a afronta nessa noite, Pai. Aqueles que precisam de maturidade, Senhor, para Deus manter, Senhor, relação com essas pessoas, relacionamento, Senhor. Que o Senhor traga maturidade lá no ambiente de trabalho, na família. Traz maturidade a este marido. Ore, irmã, você que ainda não tem seu esposo, diga: traz maturidade àquele coração. Ora, esposa também. Ora, esposo, para Deus trazer maturidade a este filho, a esta filha. Libera esta palavra sobre alguém que precisa de maturidade cristã. Libera essa palavra. Deus, nós profetizamos, Senhor, maturidade em toda a nossa casa, em no nome santo de Jesus. Aleluia. Mas hoje sei que esse deserto já chegou ao fim. O Senhor está cuidando de Aleluia. mim. Diga: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Quem crê, diga amém. Toma posse. Fé é isso, irmãos. Você vai anotar no seu celular, no seu bloco de nota, no seu caderno. Você vai perceber as mudanças. Maturidade. Chega de ser crente menino.